Confiei nele. E ele levou tudo. Se você já amou alguém a ponto de esquecer de si mesma, então talvez entenda o que vivi com Lucas. Ele apareceu na minha vida como uma brisa leve depois de uma tempestade, no momento em que eu mais precisava de colo, de alguém que dissesse: vai ficar tudo bem. Conheci o Lucas numa cafeteria pequena, dessas que quase ninguém entra. Eu estava lendo um livro, e ele me perguntou o título só para puxar conversa. Simples assim. Mas bastou um sorriso dele, um olhar gentil, e parecia que eu já o conhecia há anos. Conversamos sobre tudo naquela tarde: filmes, sonhos, frustrações, família. Ele disse que vinha de uma infância difícil, que perdeu o pai cedo, que sempre teve que lutar por tudo. Eu me identifiquei. Não porque minha vida tivesse sido igual, mas porque entendi o peso de tentar sozinho. Nos dias seguintes, começamos a nos encontrar mais. Ele era gentil, atencioso, sempre com palavras doces e um jeito de me fazer sentir única. E eu, boba, fui me apegando. Acreditava em cada palavra. Em cada plano que fazíamos juntos. A casinha simples, o cachorro, as viagens baratas de mochila nas costas. Lucas não tinha muito dinheiro. Trabalhava por conta, dizia ele. Às vezes como designer, outras vezes como vendedor. Sempre um projeto novo, uma ideia brilhante na cabeça. E eu queria ajudá-lo a crescer. Acreditei que era isso que se faz quando se ama alguém. Paguei almoços, cobri algumas contas, emprestei dinheiro. Coisas pequenas no começo. Mas tudo sempre com o coração aberto. Eu não era rica, longe disso, mas o pouco que tinha, dividia com ele sem pensar duas vezes. Porque, para mim, estávamos construindo algo juntos. Lembro que ele dizia: você é diferente. Ninguém nunca me ajudou como você. E essas palavras me faziam acreditar que eu era especial, que ele me valorizava, que estávamos no mesmo time. Até o dia em que ele sumiu. Sem aviso, sem despedida. Apenas desapareceu. E junto com ele, meus $3.000. Tudo que eu havia guardado para abrir meu pequeno estúdio de design. Meu sonho. Demorei dias para entender que aquilo era real. Que ele não tinha sido apenas um namorado difícil. Ele foi um golpista. Um mentiroso. Um ladrão. E o pior de tudo, um ladrão do qual eu ainda sentia saudade. Confiei nele. E ele levou tudo. Mas o que ele não sabia é que um dia eu ia me levantar. No começo, tudo parecia normal. Relacionamentos exigem parceria, certo? E quando você ama alguém, você ajuda. Foi o que eu fiz. As primeiras vezes foram coisas pequenas. Um dinheiro para completar o aluguel, porque ele teve um mês difícil. Depois, a conta do celular, que havia vencido e ele precisava pagar para continuar trabalhando com os clientes. Mais tarde, o conserto do carro, que ele usava para ir às reuniões. Nada disso me soava estranho na época. Ele sempre vinha com uma explicação razoável, um pedido humilde, e aquele olhar que me fazia esquecer qualquer desconfiança. E eu acreditava. Porque, no fundo, eu queria acreditar. Ele está tentando, eu repetia para mim mesma. Ele só precisa de um empurrão. Lucas tinha o discurso perfeito de um sonhador injustiçado. Falava com paixão dos projetos que queria lançar, das ideias que poderiam dar certo se alguém apenas confiasse nele. E eu confiei. Confiei tanto que nem percebi o quanto estava me perdendo nesse processo. Então veio o pedido maior. Era um domingo de manhã, e estávamos tomando café na minha casa. Ele parecia agitado, ansioso. Me contou sobre uma oportunidade imperdível. Um cliente queria investir em um aplicativo que ele estava desenhando, mas ele precisava de um valor inicial para montar o protótipo, pagar algumas taxas e apresentar algo profissional. O valor? $3.000. Era tudo que eu tinha guardado nos últimos 2 anos. Dinheiro que eu juntei fazendo freelas, trabalhando à noite, abrindo mão de viagens e roupas novas. Era o meu fundo para abrir meu estúdio de design. Meu sonho de independência. Mas naquele momento, eu olhei nos olhos do Lucas e pensei: se eu conseguir ajudá-lo a dar certo, ele vai nos levar juntos para o topo. Fiz a transferência naquele mesmo dia. Na segunda-feira, ele não respondeu minhas mensagens. Na terça, desligou o telefone. Na quarta, fui até o apartamento dele.
Estava vazio. Portas abertas. Nenhum móvel. Nenhuma roupa. Nenhum sinal de que alguém tinha morado ali. Entrei em pânico. Tentei acessar as redes sociais. Estavam todas apagadas. Nenhum traço de Lucas. Nenhum stories. Nenhuma postagem. Nenhuma localização. Senti o chão sumir sob meus pés. Chorei. Gritei. Me odiei. Como eu podia ter sido tão cega? Como alguém que dizia me amar podia desaparecer assim? Fui até a delegacia. Fiz um boletim de ocorrência. Mostrei as conversas, a transferência, contei tudo. E a resposta foi um balde de água fria. Sem provas de má-fé ou contrato, vai ser difícil recuperar esse valor, senhorita. Saí de lá ainda mais vazia. Era oficial. Lucas tinha me enganado. Me usado. Me roubado. Mas o que ele não sabia é que eu não era uma vítima fácil. E o jogo ainda estava só começando. Depois que Lucas desapareceu, algo dentro de mim simplesmente apagou. Os dias passaram como um borrão. Eu não comia. Não dormia. Não conseguia trabalhar, pensar, sair de casa. Meu corpo estava presente, mas minha alma parecia ter sido levada junto com ele. Acordava no meio da noite ofegante, com o coração disparado, achando que tinha ouvido o celular vibrar. Mas não era ele. Nunca era. Tentei esconder o que aconteceu. Não tive coragem de contar para minha família. Me sentia uma idiota. Como explicar para os meus pais que entreguei todo o meu dinheiro, meu futuro, para um homem que evaporou no ar? Que confiei cegamente em alguém que só me usou? A vergonha me consumia. Meus amigos me mandavam mensagens, me convidavam para sair, tentavam me animar. Mas eu sempre dizia que estava ocupada. Mentia. Passava os dias deitada, olhando para o teto, revivendo cada momento com ele. As lembranças eram torturantes. O jeito como ele me olhava, como dizia, você é a mulher mais especial que já conheci. As caminhadas de mãos dadas, os planos para o futuro, as conversas à meia-noite. Mentiras. Tudo mentira. E mesmo assim, doía. Doía lembrar da nossa última noite juntos. Ele me abraçou forte antes de dormir. Me deu um beijo na testa. E no dia seguinte, desapareceu. Como fui tão burra? Essa frase ecoava na minha mente todos os dias. Eu me olhava no espelho e mal me reconhecia. Me sentia fraca, ingênua, usada. Até que algo mudou. Numa noite qualquer, enquanto rolava o feed do celular sem rumo, recebi uma mensagem da minha amiga Clara. Você não vai acreditar no que acabei de ver. Ela me mandou um vídeo do TikTok. Uma garota fazendo um story numa cafeteria de outra cidade, Salvador. Ao fundo, passando tranquilamente, estava ele. Lucas. Mas não se chamava mais Lucas. No perfil da garota, ele era Caio, um suposto empreendedor, vendendo a mesma história de sempre. Sorriso encantador, roupa simples, discurso perfeito. Meu coração disparou. Eu dei replay no vídeo pelo menos 20 vezes. Era ele. Vivo. Livre. Rindo. Como se nada tivesse acontecido. Como se nunca tivesse destruído a minha vida. Naquele momento, algo dentro de mim acendeu. Uma chama que eu achava que tinha se apagado para sempre. A dor deu lugar à fúria. A vergonha se transformou em foco. E pela primeira vez em semanas, eu respirei fundo e disse: ele mexeu com a mulher errada. Naquela noite, depois de ver aquele vídeo no TikTok, eu encarei meu reflexo no espelho por longos minutos. O que vi foi uma mulher quebrada, sim, mas ainda de pé, ainda respirando, ainda com algo dentro de si, vontade de lutar. Foi ali que eu tomei a decisão. Eu ia recuperar minha vida. E meu dinheiro. E, se possível, fazer ele pagar por tudo que fez. Nos dias seguintes, comecei do zero. Me matriculei numa academia. Não porque queria emagrecer ou mudar meu corpo, mas porque eu precisava sentir que tinha controle de algo. Cada gota de suor era uma parte da dor saindo. Cada repetição era um lembrete de que eu ainda estava aqui. Viva! Forte! Comecei também a treinar minha mente. Passei horas assistindo vídeos sobre psicologia de manipuladores, golpes emocionais, fraudes digitais. Mergulhei no universo da segurança da informação.
Aprendi sobre rastreamento de IP, footprinting, técnicas de engenharia social. Tudo o que antes parecia distante e complicado, virou minha obsessão. Eu queria entender como ele pensava, como escolhia suas vítimas, como se escondia. Criei perfis falsos em várias redes sociais. Escolhi nomes comuns, fotos de banco de imagem, biografias estratégicas. Me tornei várias mulheres ao mesmo tempo: empresária solteira, enfermeira recém-divorciada, estudante carente. Queria ver qual ele morderia primeiro. E não demorou muito. Em menos de uma semana, Caio, o novo nome de Lucas, começou a interagir com uma das minhas iscas. Comentários sutis, elogios, emojis de foguinho. Ele era previsível. Patético. Até. Enquanto isso, comecei a conversar com outras mulheres que apareceram nos comentários da postagem original do TikTok. Algumas tinham histórias parecidas. Outras ainda estavam sendo enganadas. Todas com o mesmo padrão. Ele fingia vulnerabilidade, ganhava confiança, criava conexão, e depois, sumia com o dinheiro. Meu estômago virou só de ler os relatos. Eu não era a única. Não era burra. Não era fraca. Ele era um predador. E agora, eu era caçadora. Continuei alimentando a conversa com ele, através do perfil falso, fingindo ser exatamente o tipo de mulher que ele sempre escolhia: doce, compreensiva, com alguma grana sobrando. Fiz ele acreditar que tinha encontrado mais uma vítima fácil. Enquanto isso, organizava tudo: prints, perfis falsos, dados cruzados, provas. Cada conversa dele era uma peça do quebra-cabeça. Cada mentira, uma chave para desvendá-lo. O que antes era dor, agora era estratégia. Lucas não sabia, mas o jogo tinha virado. E ele estava exatamente onde eu queria. O plano estava pronto. Era hora de jogar no campo dele. Criei um novo perfil, o mais convincente de todos. @luana.sampaio, uma arquiteta bem-sucedida, solteira, apaixonada por vinho caro, viagens internacionais e causas sociais. Usei fotos cuidadosamente escolhidas de bancos de imagem pagos, com filtros leves para parecer natural. Até voz de áudio eu treinei, com entonação doce e segura. E, como esperado, ele caiu. Em 3 dias, Lucas, agora atendendo pelo nome de Caio Vasques, enviou uma solicitação, reagiu a um story e mandou uma mensagem. Você parece ter um brilho diferente. Difícil encontrar mulheres assim hoje em dia. Senti o estômago revirar, mas respirei fundo. Eu não podia errar. Respondi com um emoji tímido. Deixei ele conduzir. Ele caiu direitinho. Em menos de uma semana, estávamos trocando mensagens todos os dias. Ele contava sobre seus negócios, sobre como a vida era dura para quem não nasceu com privilégios. Disse que já tinha sofrido com mulheres interesseiras e que procurava alguém real. Hipócrita. Fiz questão de parecer encantada. Fui paciente, gentil, divertida. Deixei escapar que tinha um apartamento em Moema, que trabalhava em casa, que estava cansada de caras vazios. Ele mordeu a isca com gosto. Precisamos nos ver, ele escreveu. Sinto que temos uma conexão rara. Fingindo hesitação, aceitei. Marcamos de nos encontrar em um bar elegante, no Itaim. Um lugar que dizia muito sobre o tipo de mulher que ele achava que eu era, e o tipo de vida que ele queria tirar proveito. No dia do encontro, me preparei como uma atriz. Coloquei uma peruca loira, lentes de contato, salto alto, roupa chamativa, maquiagem leve porém marcante, perfume doce e caro. Me olhei no espelho e quase não me reconheci. Mas aquilo era necessário. Eu não podia arriscar ele me reconhecer. Cheguei antes. Escolhi uma mesa estratégica, com visão da porta e das câmeras do ambiente. Liguei o gravador do celular e deixei discretamente em cima da mesa, escondido sob uma bolsinha de maquiagem. Quando ele entrou, o tempo parou por um segundo. Era ele. O mesmo sorriso. O mesmo charme falso. A mesma confiança de quem acha que ninguém jamais vai encostar nele. Ele me olhou como se fosse a primeira vez. E foi, na verdade, ele jamais conheceu a mulher que eu era agora. Sentou-se, elogiou meu perfume, pediu um vinho caro e começou a falar. E falar. E falar. Contou sobre os clientes importantes,
sobre os investidores estrangeiros que estavam interessados no aplicativo dele. Falou que teve um relacionamento complicado com uma ex que o usou e sumiu com o dinheiro dele. A cara de pau me deu náusea. Mas eu continuei sorrindo. A cada frase dele, o gravador captava tudo. Cada mentira. Cada contradição. Ele chegou a mencionar que as mulheres ricas são mais fáceis de lidar, porque carência e grana juntas são perfeitas para quem sabe jogar. Ali, naquele momento, eu não era uma mulher magoada. Eu era o veneno que ele mesmo escolheu beber. E ele ainda não fazia ideia do que o esperava. O jogo estava prestes a acabar. E ele nem fazia ideia de que já tinha perdido. Entre uma taça de vinho e outra, Lucas, ou melhor, Caio, continuava se gabando. Falava de parcerias falsas, de mulheres carentes que financiam sonhos, como se tudo fosse apenas uma piada interna. E cada palavra dele era cuidadosamente registrada pelo meu celular, que seguia gravando, camuflado na mesa. Eu fazia perguntas que o incentivavam a se abrir. Mas como você convence as pessoas tão fácil assim? Já te descobriram alguma vez? E se alguém denunciasse? Ele ria. Eu sempre mudo de nome, de cidade, de rede. Elas nunca têm coragem de fazer nada. E mesmo que tenham, sem provas, quem vai acreditar? Ah, Lucas. Mal sabia que a prova estava bem diante de você. Depois de quase 1 hora de conversa, ele se levantou para ir ao banheiro. Deixou o celular destravado na mesa, como sempre fazia, confiante, desplicente, achando que era o mais esperto da sala. Mal sabia ele, que ali era o seu fim. Peguei o celular com mãos firmes e rápidas. Em menos de 2 minutos, baixei todos os dados possíveis. Contatos salvos com nomes de mulheres diferentes, conversas recentes, anotações com detalhes bancários, senhas, transferências, fotos de documentos falsos. Um rastro digital inteiro de golpes. Enviei tudo para um e-mail seguro que eu tinha criado para esse momento. Depois, deletei os rastros do envio e coloquei o celular exatamente como estava. Quando ele voltou, continuei sorrindo. Fingi estar encantada, vulnerável, exata como ele gostava. Terminamos o vinho, e ele sugeriu irmos para um lugar mais reservado. Eu concordei, com um olhar sedutor que o deixou ainda mais cego. Mas antes de sair, fui ao ouvido dele e sussurrei. Você lembra de mim agora? Ele congelou. Os olhos dele, antes cheios de malícia, agora buscavam desesperadamente algum reconhecimento no meu rosto. Mesmo com a peruca, com as lentes, com a maquiagem, ele sabia. A voz, a energia, o olhar firme. Ele sabia. A cor sumiu do rosto dele. Tentou falar algo, mas não saiu som. Levantei, ajeitei minha bolsa e saí do bar. Com a dignidade que ele tentou roubar de mim. Com a prova que ele achou que nunca deixaria. Naquela mesma noite, enviei todas as informações à polícia de forma anônima. Criei um dossiê digital com prints, vídeos e áudios. Enviei também para as mulheres que ele tinha enganado, pelo menos as que consegui encontrar. Lucas não era mais um fantasma. Agora ele tinha nome, rosto, provas, e justiça no encalço. O caçador, enfim, tinha sido caçado. 2 semanas depois daquela noite no bar, recebi a notícia que esperei com o coração em chamas. Lucas havia sido preso. A polícia encontrou provas suficientes para abrir um inquérito. Com os arquivos que enviei, os prints, os áudios e as mensagens, somados aos relatos de outras vítimas que também resolveram falar, o quebra-cabeça se formou. Ele não era apenas um cafajeste. Era um estelionatário reincidente, com golpes aplicados em pelo menos 3 estados, usando documentos falsos, nomes diferentes, e sempre o mesmo método: envolvimento emocional, confiança, dinheiro e abandono. Com a ajuda de uma advogada especializada em crimes digitais, iniciei meu processo. Outras mulheres também entraram com ações, e juntas conseguimos formar um dossiê ainda mais sólido. A justiça, pela primeira vez, não nos ignorou. Durante o processo, Lucas tentou se passar por vítima. Disse que era mal compreendido, que amava de verdade algumas de nós, que tinha medo de se comprometer. Palavras vazias, como sempre foram. Mas desta vez, ninguém acreditou. O juiz foi firme. A sentença foi clara.
Lucas foi condenado por fraude, falsidade ideológica e apropriação indébita. Além da pena criminal, ele foi obrigado a devolver os valores roubados às vítimas. E, no meu caso, o juiz ainda determinou indenização por danos morais. Chorei ao ver aquele número no extrato. Meus $3.000 estavam de volta. E mais um valor que jamais reporia o que senti, mas que simbolizava algo maior: justiça. Com o dinheiro em mãos, respirei fundo e fiz o que sempre quis. Abri meu estúdio de design. Não foi fácil. Comecei pequena, em casa, com meu notebook velho, muita vontade e noites em claro. Mas cada projeto entregue era um tijolo na reconstrução da minha vida. E um dia, aquele dia, chegou. Assinei meu primeiro contrato com uma empresa grande. Um cliente que viu meu trabalho online e acreditou no meu talento. Nada disso teria sido possível se eu tivesse continuado presa ao passado. Enquanto assinava o papel, minhas mãos tremiam. Não de medo, mas de orgulho. A mulher que ali estava sentada não era mais a mesma que chorou por dias num quarto escuro, sem saber como sair do fundo do poço. Ela era mais forte, mais firme, mais dona de si. Lucas tentou me destruir, mas só me deu a chance de renascer. E agora, com a cabeça erguida e o coração em paz, posso dizer: eu venci. Às vezes, me pego lembrando de tudo que vivi com Lucas. Não com saudade, isso morreu junto com a última mentira dele, mas com o olhar de quem sobreviveu a algo que quase a destruiu. Hoje, entendo que ele não roubou só dinheiro. Ele tentou roubar algo muito mais precioso: minha confiança no mundo, nas pessoas, em mim mesma. Ele tentou me fazer duvidar do meu valor. Tentou apagar minha luz. Me fazer acreditar que eu era fraca, boba, descartável. Mas ele falhou. Porque no meio do caos, no fundo do poço, quando tudo parecia perdido, eu me encontrei. Pela primeira vez, olhei para mim com verdade. Vi minha força, minha inteligência, minha capacidade de reconstruir com as próprias mãos aquilo que ele tentou destruir. Lucas foi a tempestade. Mas eu fui o abrigo, para mim mesma. Essa história me ensinou que confiar não é fraqueza. Que amar não é sinônimo de se anular. E, acima de tudo, que ser enganada não me define. O que me define é o que eu fiz depois. É a mulher que eu escolhi me tornar. Aprendi a me levantar sozinha. Aprendi que justiça não é só um direito, é também uma decisão. E que vingança, quando feita com inteligência e dignidade, pode ser o primeiro passo da cura. Hoje, sigo em frente com cicatrizes, sim, mas nenhuma aberta. Todas elas fecharam com dignidade, força e propósito. E se algum dia a dor tentar voltar, vou lembrar que já enfrentei o pior. E venci. Porque ele não levou tudo. O que importa? Ele nunca teve. E agora, olhando para minha nova vida, minha empresa, meus sonhos, dessa vez só meus, posso finalmente dizer, sem medo, sem mágoa, com orgulho: hoje, eu sou mais forte. Hoje, eu sou minha própria salvação.